Mas, como nós vimos já relatos, né, um pastor, certa vez, ele colocou uma placa na igreja lá na Europa. Jesus, ele ama até o Saddam Hussein, ele ama o Bin Laden. Então, ele morreu por todas as pessoas, independente se ela está nas drogas, se ela está no vício do álcool, se ela está prostituindo ou não. Ela é uma pessoa que tem de ser alcançada, amém? Todos, vamos ler Lucas 19, 10, que diz... Amém. Amém. Você já foi perdido, irmão? Olha, aquele dito do apóstolo Paulo, né, cabe muito bem a nós. A qual eu sou o pior dos pecadores. Ao término dessa lição, é o nosso alvo. Vamos ler todo lá o primeiro. Amém? Que no término dessa lição, nós tenhamos esse alvo atendido, né? Saber o que é o preconceito. Desejar ser um cristão frutífero para alcançar os outros. Não um cristão nominal, né? Nós vimos muito crescer aí o meio evangélico, mas de muitos cristãos evangélicos nominais, que só vai para o culto, senta, vai para casa, não faz diferença nenhuma para a sociedade. Nem mesmo como um bom vizinho. O pastor Pedro costumava dizer o quê? Ser bom, isso aí é dever de todo ser humano. Não é porque você é cristão que você tem que ser bom. É todo ser humano, independente da sua religião ou não, né? E nós devemos também investir esforços para quebrar essas barreiras e preconceitos sociais. Agora, porque a pessoa, ela mora lá na favela, eu não vou lá pregar o evangelho para ela? Se fosse assim, eu nem estava aqui, né, irmãos? Morei ali no Calux, ali uns anos e anos, né? Graças a Deus pela essa igreja aqui que foi lá levar o evangelho. Aquele chão de barro e o pastor Pedro lá pisando e lá com a maletinha dele. Quem lembra o pastor Pedro estava lá com a maletinha dele. E no terno, aquele calor. E ele lá, levando a boa semente, né? Então, nós precisamos quebrar essas barreiras e preconceitos, tá bom? Então, nós temos aí a imagem, né, que retrata o encontro dessa mulher samaritana com o nosso Jesus. Seu estigma. O que é um estigma? É uma marca. Qual era a marca dessa mulher? Ela era samaritana. Essa palavra samaritano a gente vai esmiuçar um pouco conforme passa a lição. Mas ela era mulher, que naquela época o pessoal já tinha preconceito contra mulher e criança. E além de tudo, como nós falamos aqui, ela era imoral. Imoral por quê? Você já conheceu ou já ouviu alguém falar, nossa, aquela mulher lá toda semana sai com uma pessoa diferente. Aquela ali não presta, só cada vez que a gente olha está com um homem diferente. Gera burburinho na vila, na rua, era essa mulher aí, ó. Aí Jesus, ele quebra os preconceitos racial e social. Ele via a alma da pessoa. Enquanto nós estamos aqui julgando, falando mal da pessoa, Deus está olhando com o seu olhar de misericórdia para todos nós, até hoje, porque não é porque nós aceitamos Jesus, nós deixamos de pecar. Sim ou não? Nós pecamos constantemente, mas Deus ainda continua com o seu olhar de misericórdia para com todos nós. E não foi diferente para com essa mulher aí. Ele via a alma dela, via suas necessidades e carências espirituais. E ele percebeu a vida conflituosa daquela mulher. No íntimo dela, ela buscava preencher o vazio da alma dela com prazeres. Aparentemente, pelo que o texto fala, é isso, não dá muito detalhe o que essa mulher estava buscando, saindo com um, saindo com o outro, né? Então, essa era a marca
era a identidade daquela mulher. Isso marcava a vida dela. Por que os samaritanos, então, eles sofriam preconceitos dos judeus? Em 2 Reis 17, 24, daí uma dica do que aconteceu. Quando o povo foi levado cativo para a Síria, uma parte dos judeus ficou ali na região de Samaria, irmãos. E o que aconteceu? O que o rei da Síria fez? Que está escrito lá. Vamos ler todos juntos? Obrigado pela leitura, irmãos. A irmã Miriam falou muito bem aqui, eles começaram a se misturar. Então, eles se miscigenaram. Então, o povo, uma parte do povo estava lá no exílio. Ele foi levado cativo para trabalhar como escravo, para servir lá fora do país. E o rei da Síria falou, não, tem de expandir meu império, eu vou trazer um povos de outros países, que é do meu império, para também expandir aqui por toda a região de Jerusalém, aqui da Samaria, né? Então eles começaram a se misturar. O cutita, ele casou com a samaritana, o samaritano casou com alguém de Amate, de Sefarvaim, e criou um povo miscigenado, né? Mas e o povo de Israel, vocês sabem que eles mantêm uma sociedade muito fechada até hoje. Judeu, ele casa com judeu, né? Judeu casa com judeu. E na volta desse cativeiro deles, irmãos, o povo samaritano, eles ficaram muito felizes. Falaram, olha, o povo está voltando. Nós vamos reconstruir o nosso templo. E eles estavam todos aguardando, ansiosos pelo povo judeu voltar. Só que quando eles começaram a construir o templo, falaram, olha, nós estamos aqui para ajudar. O povo judeu falou, olha, vocês não têm parte mais com a gente. Olha que baque. Pessoa toda disposta, nossa, o nosso povo vai voltar. Vocês não têm parte mais com a gente porque vocês se misturaram. Imagina que tristeza no coração deles, né? Mas é o ser humano, irmãos, não tem jeito. Então, eles tinham esse estigma, essa marca, eles eram impuros na visão dos religiosos judeus e eles não podiam fazer parte mais do povo. Primeiro, ela era uma mulher samaritana, como nós falamos, né? Judeus desprezavam os samaritanos e evitavam passar por Samaria. Meus irmãos, era muito curta a distância da Galileia até a Judéia. Mas por causa desse estigma desse povo, os judeus davam a volta na cidade para não passar por dentro. Olha que coisa terrível. Eu vou passar por Samaria, Deus me livre. Povo todo imundo, impuro, né? Samaritanos, como nós falamos, era a mistura de povos. Como nós falamos também, os líderes religiosos judeus acreditavam que todos eram impuros. E Jesus, ele quebra esse preconceito racial que durava mais de 700 anos. E isso separava ali os judeus dos samaritanos. Que, irmãos, para Deus era tudo criatura. Tudo criatura dele. Judeu, samaritano, o índio, o brasileiro, o japonês e aí vai, né? Algum irmão aqui quer comentar algo? Alguém aqui já sofreu algum tipo de preconceito? Fala, irmão. Eu acho assim, irmão, que quem levantar a mão e disser que não foi um parecido com essa mulher que está sendo citada, está sufocando o seu ego, né? Todos nós vivemos nessa barreira, pecadores, afastados de Deus, porque se não fosse assim, não teria tido o despertar em mim de ir de encontro a Cristo, entendeu? E Ele me aceitou, porque Ele aceita todo aquele que se disponibiliza a ir até a Ele. A vida desta mulher foi abençoada porque ela não entendia ainda que aquilo que ela fazia era tão pecaminoso e não tinha ainda o contexto na vida dela de santificação, porque ela não tinha encontrado o verdadeiro Cristo, como ela fala.
o verdadeiro profeta. Quando ela entendeu isso, você vai ver que a história toda já se resume dizendo que ela acreditou e através de uma pecaminosa, todo aquele povo se voltaram de uma maneira melhor para Deus, para que o mundo se tornasse um mundo melhor. Então todos nós somos e temos esse estigma de afastamento de Cristo, porque se não fosse assim, nós não chegássemos a uma certa idade, nós não ia ter aquele encontro e aquela despertar de dizer assim, eu quero ter a Cristo como meu Salvador. Obrigado, irmão Valmir. Irmã Miriam. A palavra de Deus já está dizendo, né, em Mateus 23, 23. A palavra de Deus nos diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante, a lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Pessoas faziam tudo aquilo e desprezavam o outro, não tinha amor. Irmão Wanderson, antigamente, só de morar na favela, nós já éramos desprezados, né? Eu ia para a escola, meu Deus do céu, eu tinha vergonha, medo, tanto. Mas aí os outros tinham medo da gente e nos desprezavam também. Então, a vida inteira, o ser humano é desprezado, né? Charcotado para os outros. E na palavra de Deus já fala, o que adianta isso e aquilo e não ter amor? Que adianta queimar o corpo, dar o corpo, mas sem amor, entendeu? Já está dizendo tudo. Obrigado, irmã Miriam. Certa vez, eu e o irmão Valdilson, nós fomos visitar uns irmãos, encontramos com alguns irmãos que fizeram parte dessa igreja aqui, que era dessa família que a gente foi visitar. Aí eles contaram para a gente, fui por casa, por que vocês deixaram de Vila Rosa? A gente veio aquela dúvida, né? Por causa que a gente morava do lado de cá, era favela, o pessoal tinha um grupinho deles e não vinha aqui para nos chamar para sair. Às vezes, irmãos, é tão automático, principalmente com jovens, que eles não se levam em conta que tem pessoas que precisam também. Às vezes a pessoa é tímida e ela não vai chegar no grupo, mas você tem que ficar atento para ver, olha, alguém convidou aquela pessoa lá? Nós entendemos que é legítimo lá o que o irmão falou, né? Isso também não é um fator determinante para ele deixar a igreja e sair, né? Mas, graças a Deus, ele e a família, o que aprenderam aqui, eles levaram e estão em outra igreja, amém ou não? E graças a Deus por essa igreja aqui. Então, nós devemos também tomar muito cuidado com isso, tá? Esses preconceitos. E eu louvo a Deus pelo amor dessa igreja aqui, ó. Como eu falei, era barro lá, era perigoso. O Calux era perigosíssimo. E os irmãos com seus carros a pé mesmo entravam lá, faziam visita e louvado seja Deus. E hoje nós estamos aqui para continuar essa obra, amém? Ela ficou assim, poxa, judeu não fala com samaritano. A própria mulher disse a Jesus, disse-lhe, pois a mulher samaritana, como sendo tu, sendo judeu, me pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? João 4,9. Até ela ficou assim, rapaz, o que esse cara está falando aqui comigo? O que ele está querendo, hein? Um judeu falando comigo, eu sou uma pessoa indigna para ele, para esse povo, né? Ela era uma mulher do primeiro século. Irmãos, mulher e criança naquela época não tinha valor algum, ela só tinha obrigações a fazer, tanto criança como mulher. Não tinha valor nenhum. O judeu agradecia a Deus todo dia por não ter nascido mulher. Imagina. Era indigno você sair do lado de uma mulher na rua sem ser parente sua. Os judeus evitavam qualquer contato que não seja parente. Os fariseus opinaram que seria melhor queimar a Torá, que era a lei do judeu, do que entregar para uma mulher. Olha como que era tratada a mulher. Hoje aqui as irmãs têm culto, as irmãs trazem palestra, pegam a Bíblia Sagrada, ensinam, mas isso aí era um tremendo pecado naquela época lá. A mulher e criança não tinha valor nenhum, né? Então ela era uma samaritana, em segundo ela era uma mulher. Olha como ela se sentia.
Rapaz, onde que eu fui nascer e, olha, eu nasci mulher ainda. Hoje nós temos mulher juíza lá, né? Junto com os homens lá e defendendo. Como é que é o nome dela? Aquela juíza lá do TRT lá, como é que é o nome? Eu esqueci o nome dela. Como é que é? Aquela juíza lá que trabalha lá no STF lá. Carmen Lúcia. Ela fala para eles: vocês estão muito nervosos, calma, eu sou a Carmen Lúcia. É a mulher que chega lá e ela chega junto. É como as demais hoje, né? As irmãs que trabalham e ajudam seus esposos aí, estão na luta junto, né? Não pode deixar o lar desabar, né? Um tem que estar apoiando o outro. Obrigado, irmão Milton. O irmão Milton citou a Carmen Lúcia. Fica à vontade, irmão. Tem outras e outras mulheres aí em todos os ramos. Né? Nós temos aí uma CEO, ela saiu agora, né? Ela era da Stellantis, né? Uma jovem brasileira, 30 e poucos anos, a presidente da Stellantis. Mas ela saiu, parece que entrou outra pessoa. Pessoas em diversos ramos, irmãos. E mulheres, elas têm avultado assim muito alto, né? E é muito abençoador para o marido. Porque eu não me vejo hoje só eu trabalhando. Minha esposa, se ela não trabalhar, a gente consegue sobreviver. Mas tem que ter essa ajudadora do lado. Né? Tem que ter essa ajudadora do lado. Consegue sobreviver, mas vai ser aquela coisa diária, arroz, ovo, feijão, mas passear não dá mais. Né? Mas graças a Deus pela minha esposa, pelas nossas mulheres, né? E Deus, Ele fala muito bem, é a nossa ajudadora idônea. Ela é a nossa ajudadora idônea. Nós vemos presidentes, né, mulheres, presidentes de países, rainhas, né? Rainha Elizabeth, uma grande líder aí que todo mundo falava que ela era vampira, né? Quantos anos essa mulher tem que não morre? E ela influenciou muito mesmo a moda. Ela não ficava lá no palácio dela. No tempo da Segunda Guerra Mundial, essa mulher foi para a enfermagem, ela ajudou lá quem estava ferido. E são mulheres que, se fosse no tempo de Jesus, vai cozinhar, vai fazer um ovo frito para mim, cala a boca e toma um tapa ainda de presente. Assim. Valdilson? O preconceito era muito forte, né, cara, naquela época, né? E Jesus veio quebrar isso, né? E, na verdade, ele veio relembrá-los que a Bíblia já, quando Deus criou a mulher, é uma ajudadora, né? Não foi assim uma pessoa para estar embaixo dos pés dos homens. E como o irmão falou muito bem, hoje nós temos, na atualidade, várias mulheres em destaque, com suas capacidades, que fazem toda a diferença no nosso tempo, né? Eu não sei se os irmãos se lembram, mas no governo anterior tinha uma mulher, ela era a presidente da Caixa Econômica Federal, uma capacidade extraordinária que aquela mulher tinha de administrar. E tantas outras que nós vemos aí no mundo corporativo, né? Que se vivesse na época de Jesus era jogado ali nessa época aí, né? Por conta desse preconceito. Mas eu digo aos irmãos também que o preconceito ele é um negócio muito complicado, que muitas vezes nós podemos até assim ouvir de uma outra pessoa que não é aquilo e a gente criar uma situação da gente até não conversar ou não gostar, não se aproximar da pessoa, porque a gente ouviu falar. Então, o importante é buscar mesmo informação, né? Se é aquilo mesmo ou não, né? Porque é muito comum a gente chegar e falar assim, por exemplo, Paulo, o Wanderson é assim assado, mas eu nem conheço o Wanderson, né? Porque alguém falou e eu vou criar aquele preconceito dele sem conhecê-lo e passa para outro, isso é terrível. E aí essa quebra de paradigma que Jesus deixou nesse exemplo é para seguir em todas as etapas da vida, em tudo, é um marco ali, o que ele fez. Porque imagine aqueles religiosos, aqueles doutores da lei, quando ficou sabendo desse fato, queriam crucificá-lo ele antes, porque ele veio para quebrar isso. E também no nosso tempo,
nós precisamos ter cuidado com o que ouvimos e não criar preconceitos de pessoas que nós nem conhecemos, só porque ouviu falar. Então, precisamos ter essa prudência, essa cautela, essa coerência mesmo, para a gente não ser uma pedra ali na vida das pessoas. Muito obrigado, irmão Valdilson. Alguém mais quer falar? Não? Irmã Daniela. Só completando, né, irmãos, dessa mulher, ela era tão discriminada que ela mesma, né, sabia da condição dela de impura, e aqui no versículo 6º, né, fala que ela estava naquele poço na hora sexta, que era a hora meio-dia, né, bem quente. Ela já ia bem tarde, porque ela era discriminada pelo próprio povo misto por conta da condição dela. Então, nós que cremos na palavra, sabemos que Jesus sabia que ela estaria ali, naquele horário. E Ele já escolheu ela pela condição dela, né? Ele queria fazer a obra e transformar ela naquela condição. Então, achei importante falar que era o meio-dia, era o sol a pino, né? Obrigado, irmã Daniela. E eu até me emocionei, porque eu imagino, né? Deus onipresente, onipotente, onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Aquela mulher vai estar ali, aquela hora, e eu vou estar lá para falar com ela. O Marcos vai estar naquele culto doméstico, no culto no lar, e eu vou estar lá para ter um encontro com o Marcos. A irmã... Isso é fantástico, né? Falar, nossa, como que Deus é maravilhoso, Ele tem um encontro com cada pessoa, e às vezes a pessoa ela deixa passar essa oportunidade, Deus veio se encontrar com você, e você fecha o coração, o Espírito Santo está falando, olha, vem ser meu filho, e a pessoa, às vezes, dá as costas, né? E é tão triste que vai chegar lá um tempo que, fala, você teve oportunidade, mas quando? Aquele dia lá que eu te chamei e você não deu ouvidos à pregação do Evangelho. Vai ser muito triste. Não haveria necessidade de Jesus pedir água para aquela mulher. Ele era dono, como ele falou, da água viva que transbordava, que era a vida eterna, entendeu? E ele foi propositalmente naquele horário para ir de encontro a ela e aliviar a ela, despertar a ela, né, de toda a dor que ela vivia naquela sociedade. Rejeitada, ela mesma sabia, como a irmã Daniela falou, que ela tinha tido, só por conhecer, mais de 5 maridos, né? E o que ela tinha ainda não era dela, era uma humilhação total na vida daquela mulher. Por quê? Mas ela já sabia também que existia esse Messias, né? Ela só não teria tido a oportunidade de encontrá-lo e ouvir da boca dele mesmo que ela poderia abraçar a causa que era a causa dele, a vida eterna, entendeu? Daquele momento em diante, ela despertou diversas pessoas devido ao querer dela ouvir, né? Porque ela já sabia que vinha o Messias. Ela falou, eu sei que tu és profeta, porque alguém já tinha falado desse profeta para ela. Então, muitas vezes, nós queremos despertar, mas nós não temos a coragem de deixar o arado para trás, ou seja, tudo que é velho para trás, porque eu falo por mim, dói muito deixar a minha vida anterior para trás, mas quando eu vi que a minha vida anterior era degrenida, e que ninguém, pai, mãe, tio, pessoas que eu amava, não trazia aquela clareza espiritual que eu sempre na minha vida quis ter, foi fácil, foi muito fácil. Lógico que os maus hábitos continuam por longo tempo na vida da gente. Quando você vai falar, você diz, não, eu sou novo, volta novamente, regride e começa a falar como novo novamente, entendeu? Então, aquela mulher foi uma privilegiada, como eu fui, como tantas pessoas que estão aqui foi, ou ainda está a caminho de ser. Isso aí, obrigado, irmão Valmir. Quem? O Júnior? Isolando um pouco a questão do preconceito, assim, falar um pouco da questão do judeu. Falando um pouco como se diz, do zelo, da tradição que era o judeu. Eu enxergo assim, o zelo que eles tinham em manter a herança deles. Por quê? Poxa, os judeus eram o povo de Deus.
Estava ali que a Samaria foi feita dos babilônicos, de várias raças que eram impuras, vamos dizer assim, né? Então, assim, a questão cultural naquela época era muito forte. Então, assim, chega a ser difícil falar, pô, era preconceito? Não, naquela época era tradição, era o costume deles na época, né? Hoje, nós como cristãos, muitas vezes a gente ouve que a gente não pode se juntar com o povo do mundo. A gente está fazendo a mesma separação. A gente está fazendo a mesma separação, como foi feito, como está no texto, né? Só que em momentos diferentes, em tempos diferentes, né? Então, acho que a questão também, quando a gente enxerga um pouco a questão histórica, a gente tem que entender que o costume judeu naquela época, ele era um povo muito zeloso com tudo. Tem alguns canais no YouTube, um que eu assisto direto, que fala sobre os costumes dos judeus. Tem uma questão que quando eles a questão de como eles estavam no deserto, que eles armavam as tendas, o sacerdote era algo extremamente restrito. Ninguém entrava naquela tenda onde que estava a arca, né, o tabernáculo. Eles eram extremamente zelosos quanto a isso. Então, era algo que realmente fica difícil a gente enxergar assim e falar, pô, mas era só preconceito. Não era, não. É algo muito além disso, o costume era muito forte naquela época, né? Então fica difícil, isolando a parte do preconceito, essa parte cultural também, e até hoje, você falou que até hoje eles são assim, eles se isolam de outros povos. Então é uma questão muito forte que está nisso, né? Obrigado, Júnior, por lembrar. Se você for hoje para Israel e tiver aqueles judeus ortodoxos, eles vão cuspir em você. Vão cuspir porque você é um gentio. É tradição deles. Mas eles são um povo de Deus. Irmãos, por que eles sempre sofreram? Os irmãos leram Juízes. Qual que era a frase que mais se repetia lá no livro dos Juízes? E eles fizeram mal aos olhos do Senhor, e Deus fez que o povo viesse e invadisse. Aí vinha o juiz, libertava ele, e eles novamente fizeram mal. Então, eles tinham essa denominação de povo de Deus. Só que eles andavam na linha, é igual o filho. Apanhou, anda na linha uma semana, daqui a pouco está de novo. Aí se misturava com outros povos, adoravam deuses pagãos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus... E nem era Deus deixava, vocês querem? As consequências são essas aqui. E eles continuavam, né? Eles têm a tradição, mas os religiosos, como a irmã Miriam citou, eles eram muito assim, muito certinhos. Mas o povo, eles não conseguiam pastorear e ensinar o povo como devia ser. E o povo se desviava. Então, pecador por pecador, eles tinham essa denominação, mas por isso que eles sofreram e sofrem. Irmãos, eu creio que até hoje. Até hoje. A gente tem que lembrar a lei. Eles viviam debaixo da lei, e inclusive ainda vivem, porque a gente tem que lembrar que eles ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. E quem é o fim da lei? Porque o fim da lei isso aí a gente está debaixo do Velho Testamento ali. Eles viviam sobre o peso da lei, como vivem hoje ainda muitos, né? Mas Cristo veio justamente para, não que ele for acabar, mas é porque ele cumpriu a lei. Então, hoje a gente tem que ter uma visão diferente, porque Cristo já veio, e a partir do momento que a gente entende, a gente não vive mais sob o poder, debaixo da lei, fazendo ali, porque eles viviam ali fazendo, cumprindo a lei. Mas eles não aceitaram a Cristo. A gente tem que pensar, ainda hoje, que eles ainda vivem muito, né, debaixo da lei. Eles não sabem o que ainda é a graça. E nós, como sabendo, aceitando a Cristo, tendo a graça, é claro que nós, como o irmão falou, nós não vamos, tem coisas que nós realmente não vamos misturar. Eu oro todo dia para o meu filho casar com uma moça crente, assim como o meu Gustavo casou. O meu pedido do meu marido é o principal, porque a gente sabe que o jugo, mas não por isso, mas a gente tem que tratar, a forma que a gente trata, a forma que a gente vê as pessoas, tem que ser pela graça de Cristo, não mais sob a lei.
E eu vejo isso, irmãos, eu passei, quando eu era adolescente, criança, eu fazia parte de um grupo que eram de outras igrejas, e eu era discriminada, porque eu era batista, e só por causa de vestimentas e coisas assim. Hoje muito já se mudou, mas tem muita coisa dentro da igreja que nós temos ainda preconceito. Não é se misturar, mas é o olhar de amor, como Cristo veio e abraçou essa mulher. Imagina, né, se ele fosse... Então, é justamente, ensina isso, a graça de Cristo. Ele mostrou a graça, não viver sob o jugo da lei ali, que o povo não queria passar nem pela cidade. Não é? É assim que eu penso. E assim, é assim que eu entendo. Penso não, que eu entendo a palavra de Deus, né? Que não é o que a gente pensa, é o que a palavra de Deus diz. Obrigado, irmão Gilnar. Mais alguém, irmãos? A irmã Bionar falou sobre a lei, tudo essa. Gostei muito da. E uma coisa interessante, quando Jesus foi ter com a mulher samaritana, ele chegou gentilmente, com educação, né? Ouviu ela primeiro. Jesus nunca chegou assim, ele só pediu água, né? Se bem que ele não estava com sede, ele só fez aquele gesto para cativar a atenção dela. Mas a gente vê que Jesus, em todos os milagres, em todos os momentos da Bíblia que Jesus fala, a gente vê o caráter, o amor de Jesus é superior a tudo. É o próprio Deus ali, né, encarnado. Então, aquele mesmo amor que Jesus teve ali com a mulher samaritana é o mesmo amor que Jesus teve com Zaqueu. A única diferença é que o Zaqueu estava em cima da árvore, né? Se escondeu lá, pensando que Jesus não tinha visto ele. Aí Jesus chegou embaixo e falou: Zaqueu, desce daí. Aí Zaqueu desceu, falou: convém pousar na tua casa, né? Ele falou, aí Zaqueu já ficou desesperado, né? Ixi, eu já sofri tanto preconceito porque eu sou cobrador de impostos, né? Aí ele pensou assim: ixi, agora a coisa vai ficar estreita do meu lado. Vou devolver 4 vezes mais se eu defraudei alguém. Ele já foi falando para Jesus. Jesus não perguntou para ele: você quer devolver 4 vezes mais? Eu não falei nada disso para você devolver. Mas a gente vê o carinho de Jesus para com as almas. E nós devemos imitar Jesus. Por isso que diz que nós temos que ter a mente de Jesus, né? É claro que, às vezes, a gente, por deslize, a gente até ofendemos o irmão com uma palavra que não deveríamos falar. Deveríamos ficar calado, né? E acaba a gente falando, né? Mas Jesus não. Ele sempre foi cauteloso em tudo. Jesus sempre foi cauteloso. Mas Jesus, lá no templo, lá, pegou chicote e bateu em todo mundo. Mas foi necessário ele agir daquela forma. Porque eles foram ensinados. Por que eles voltaram a fazer, né, aquelas coisas, de fazer a casa de Deus, casa de negócio? É que nem hoje, né? Nós devemos tomar cuidado para não fazer a casa do Senhor, a casa de oração, casa de negócio. Vou vender pomba, vou vender galinha, espera aí. Aqui não é chamada casa de oração, então tem que ter ordem e decência, né? Aí ele tocou, acho que eu penso assim, né? Bem na minha mente, no momento que ela chegou, ela pensou assim: mas será que esse homem é diferente? Uma das coisas que eu acho que ela olhou para ele, percebeu que ele era um homem simples e diferente, até na maneira dele se expressar, né? Ela já tinha acostumado a falar com um monte de homens lá, que era, vamos falar o português, claro, era um mau caráter mesmo, né? E esse homem é diferente, ele tem uma educação inigualável. Nunca vi pessoa educada como Jesus. Obrigado, irmão Milton. Imagine ela. Que homem chegaria nessa mulher sem ter interesse totalmente sexual? Aí chega uma pessoa tão doce como Jesus. Tanto nessa situação com ela, como com Zaqueu, Jesus ele não foi apontando o dedo: você é isso, você é aquilo, você faz isso, você faz aquilo. Jesus ele conversa com as pessoas, né? Ele conversa não apontando o dedo: você é isso, te jogando mais para baixo ainda. Irmãos, irmãs, há um filme chamado Mulheres Além do Tempo. É um filme, quem assistiu, é baseado em fatos reais.
que fala que a missão da NASA ela só foi possível devido a cálculo de algumas mulheres. É um filme muito legal, para a gente nunca menosprezar a mulher. A mulher é muito importante na vida da nossa sociedade, tá bom? Mulheres além do tempo. Jesus vê a mulher de modo diferente como criatura de Deus e não como cidadã de segunda classe. E é assim que nós devemos ver todas as pessoas, irmãos, independente de ser mulher ou não, todos são iguais diante de Deus, né? Como o pastor ele lembra muito bem aqui, irmãos, o que difere a liderança da igreja e os membros é a responsabilidade, mas diante de Deus nós somos todos iguais. Terceiro, ela era imoral. Era ou não era, irmão? Você olhava assim, poxa, todo dia está dentro do carro com um cara diferente. Todo dia para um carro diferente aí na porta dessa mulher. O cara passa a noite aí. Isso gera burburinho, como nós falamos, na rua. Todo mundo conhecia ela por essa vida promíscua que ela levava, né? Havia casado 5 vezes. Estava vivendo com um homem que nem era seu marido. Ela poderia ser uma ninfomaníaca. Aquela mulher que tem aquele desejo assim de ter relações. Ela era realmente uma mulher imoral. Então, aos olhos da sociedade, era uma mulher que não prestava. Quantas pessoas hoje em dia descobrem tarde que o sexo em si não satisfaz? Eu lembro uma vez aqui o pastor João Amador, ele falou, uma irmã que vinha para a igreja, era assídua, de repente ela me chama no meu gabinete, veio minha esposa e ela falando, irmãos, a vida inteira nascida na igreja, chegou lá nos seus 18 ou 20, eu não lembro o que ele falou, por causa de 15 minutos, acabou a comunhão com Deus. Por causa de 15 minutos de um prazer passageiro, ela é disciplinada, ela fica por anos afastada da igreja. Quantas pessoas hoje em dia descobrem que isso em si não satisfaz? É passageiro. Quer ter? Case-se. Mas saiba que quando você casar, é o que menos você vai fazer, não é, Marcos? A pessoa quer porque eu quero casar para fazer. Não vai fazer, não adianta, né? Porque, irmãos, em si não satisfaz isso aí. Não satisfaz o vazio da alma da pessoa. O que satisfaz é Jesus Cristo dentro do seu coração. Que preconceitos sociais e raciais nós precisamos vencer? Coisa para nós pensarmos. Que, infelizmente, na nossa sociedade, no Ocidente principalmente, há uma, como é que eu falo assim, uma divulgação enorme nas mídias da promiscuidade, né, através de TV aberta, novelas, séries. Olha, eu acho que nós nunca tivemos tão pobre com a música brasileira, com letra, que os jovens escutam, irmãos. É umas letras que não tem nenhum fundamento aí, e traz muita promiscuidade, né? E para normatizar isso aí, como o irmão falou, né, que é tão, passa rápido ali, alguns minutos, né? E as pessoas talvez perdem ali, muda tudo a vida por uma gravidez não planejada, não é? E por conta de dar ouvido para o mundanismo que aí está, né? Que é muita informação sobre, assim, a promiscuidade está jorrando assim em todos os meios de comunicação, né? Até mesmo aquela novelinha que às vezes o irmão vê lá sem maldade, tem lá um fundamento, no cerne daquilo, está ali que a pessoa atrai e tal, a pessoa olha para a outra com outros olhares. E quando a gente traz esse olhar de Cristo, né, vai de encontro, vai ao contrário de todas essas coisas que estão aí, né? Que ele se aproximou da mulher, mas o impacto foi tão grande que aquela mulher não continuou fazendo aquilo. E hoje, em algumas denominações, as pessoas veem como está e permaneçam. Então não é evangelho verdadeiro. Aí o que o Júlio falou também em relação
o zelo e tal. Temos que manter esse zelo, porque não pode ser misturado as coisas, né? Então, tem que manter isso. Não seria um preconceito, mas seria aquela coisa correta de se... Imagina você pegar... É a mesma coisa no trabalho. O camarada chega atrasado direto. Ele não pode ter o mesmo... Você vê na guerra da Ucrânia e Rússia, foram chamados... Eu não morria. Ficaram envolvidos com pornografia e estavam morrendo no campo de batalha. Então, isso tira todo o foco da pessoa, né? Tira todo o foco da pessoa. No nosso tempo mesmo, nossa adolescência, quando começou esse Tchan e o Tchan, a gente assistindo o Faustão, daqui a pouco, aquelas danças, uma coisa que a gente nunca viu, de repente, rapaz, que negócio na TV aberta. E ficou comum, e as criancinhas desde cedo dançando, todo mundo, ai, que bonitinho, que bonitinho. Aí foi. Tieta. Tá. É só você pegar o Titanic. Titanic, o vilão era o noivo da mulher que foi traído. A Rose e o outro lá, como é o nome o Jack. O Jack traiu, ele era o herói. Ela era a heroína, mas o traído não, ele é o vilão. Ele é o vilão. É a mudança, né? Hã? A Casa de Papel. A gente torce pelos bandidos que estavam assaltando o banco. Então, Jesus, irmãos, vamos ver o resumo lá da conversa de Jesus. Jesus provoca um sentimento de necessidade, desperta nela a carência de aquisição da água viva. Ela demonstrou para Jesus que tinha algum conhecimento religioso. E muitas pessoas que a gente vai falar na rua, entregar folheto, eles sabem da palavra. Eles têm um conhecimento religioso, assim como essa mulher tinha. Ficou admirada, porque alguém que ela não conhecia sabia tudo sobre sua vida. Oxe, como que essa pessoa sabe tudo da minha vida? Né? Parecia igual Natanael. Como que ele sabe que eu sou assim? Deu aquele twin da Nazaré nele de novo, né? Será? Ao reconhecer que Jesus era verdadeiro profeta, logo procurou esclarecer qual era o melhor lugar para adoração. Ela tinha um conhecimento religioso. Fica à vontade, irmã. Ela reconhece que Jacó era o pai dos samaritanos. E era. Ela reconheceu que os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim, mas os judeus diziam que Jerusalém era o lugar certo para adorar. Ela sabia que o Messias era esperado. E até hoje os judeus, eles aguardam esse Messias, irmãos. Essa mulher tinha os conhecimentos principais ali, a coluna da fé judia. Existem pessoas hoje que têm um conhecimento limitado das coisas de Deus e sua religião não pode lhes transformar a vida. Se você conversa com uma pessoa de uma religião de matriz africana, por que hoje vocês sacrificam animais? Mas o povo de Deus sacrificava animal, espargia o sangue. Eles levam muito a sério isso, irmãos. E como que você vai rebater essas coisas se você não lê a Bíblia, se você não vem na escola dominical? Então, eles têm conhecimento do que é Deus e o tipo de sacrifício que Deus aceitava antigamente. Por isso que eles seguem até hoje isso aí. Tá? Era só uma figura para Cristo, aqueles sacrifícios, tá, irmãos? Qual que era o problema dela? Era imoral. Ela fazia serviço de escrava.
indo tirar água meio-dia. Estava chegando realmente ao fundo do poço. Imagina a angústia dentro do coração dessa mulher. João 4, 16, 18. Vamos ler todos juntos? Rapaz, olha a cara dela lá da Nazaré de novo. Rapaz, como que ele sabe? Fica à vontade. Como que essa pessoa sabe que eu tive 5 maridos e o que eu tenho não é o meu marido, deve ser de outra mulher? Imagina a confusão no íntimo daquela mulher. Como que esse homem, que está me tratando até agora com bastante respeito, sabia tudo sobre minha vida? Ele não é daqui, não é samaritano, eu não conheço ele. Mas Jesus, ele conhecia a vida pecadora daquela mulher. Irmãos, não adianta a gente tentar, já falamos aqui um monte de vezes. O Wanderson está viajando, a trabalho, ninguém está vendo o Wanderson onde ele está. Deus está me vendo onde eu estou. Meu marido saiu, eu vou ficar aqui vendo o celular, alguma coisa. Irmão, seu marido saiu, mas Deus está aqui do seu lado, vendo junto com você o seu celular. Então, irmãos, de Deus nada se esconde, né? Deus, ele conhece a nossa vida pecadora. Nós temos de abandonar essa vida pecadora. Pecados de estimação, irmãos, nós devemos fazer de tudo para largar. Peça a ajuda de Deus, que Deus vai te ajudar. Parece então que nessa hora ela tentou desviar o assunto do pecado, dizendo: vejo que tu é profeta. Ela tenta, ele falou, porque eu estou pegando um homem que não é nem meu marido. Mas o senhor é profeta. Ela reconheceu que ele era diferente, mas não quis admitir o seu pecado. Ela falou: realmente, eu estou saindo com um homem que não é meu. Ela não falou isso. Vejo que tu é profeta. Então começa uma discussão sobre religião entre os dois. É comum a pessoa querer discutir religião e a Bíblia para encobrir o seu pecado. A gente vê muito isso aí quando a gente está evangelizando. Começa a falar, mas é porque lá não aceita que eu vou de calça, é porque lá não é permitido mais. Onde que está na Bíblia que eu não posso beber mais minha cervejinha, meu vinhozinho? É muito comum isso, é muito comum. A discussão que eles tiveram, ela elaborou o assunto sobre o lugar certo para adorar a Deus, Jerusalém ou Gerizim. Jesus disse que o lugar de adoração não era importante. O que importava era um louvor genuíno e espiritual que viesse do coração. Interessa, irmão, lá no Templo de Salomão, lá na Capela Sistina, aqui em Vila Rosa, se você não tiver um louvor genuíno e espiritual, ele não passa nem do teto. Não passa, tá? Quem chega para adorar o Senhor não pode esconder nada dele, como nós falamos, não dá para esconder, não se engane. A mulher samaritana não pôde e nós não podemos esconder nada do Senhor. Por quê? Salmo 139, 1 e 2, o que diz lá? Vamos todos juntos. Amém? E ele sabe, irmãos. Ele sabe. Podemos esconder o nosso pecado das pessoas por algum tempo, porque uma hora vai aparecer. Continua fazendo o que você está fazendo, continua aprontando que uma hora vai aparecer. Tome muito cuidado. Ou seja, não faça, tá? Mas jamais podemos esconder do Senhor ao nosso Criador. E a discussão teológica continua, né?
É surpreendente como Jesus se revelou a essa mulher. Irmãos lembram, alguns capítulos atrás, ou nos outros evangelhos, não diga nada a ninguém. Jesus sempre falava isso, não fale. Só que aqui ele chega e se revela a essa mulher. Eu sou o que falo contigo, eu sou o Messias. Para ela ele vai e se revela. Tantas vezes Jesus escondeu das pessoas o fato de que ele era o Messias, o Cristo prometido, mas aqui ele vai e se revela a essa mulher. Imagina a alegria no coração, como uma pecadora injusta, como uma mulher que eu sou, sem valor nenhum, uma samaritana, e uma pecadora indigna, que eu me deito com um e com o outro, o próprio Deus, o Messias, se revela para mim. Olha, imagina a felicidade no coração daquela mulher. A conversão dela. Irmãos, ela chega naquele primeiro amor. Quando você aceitou Jesus, qual que era o desejo que você tinha? Falar de Cristo para todo mundo. E essa mulher, ela teve esse primeiro amor, olha. Ela sai depressa para contar aos outros a transformação da sua vida. Muitos samaritanos, imagina, irmãos, ela chega lá, gente, lá vem a porca lá. Mas o jeito que ela chegou deve ter sido de uma forma tão extraordinária que muitos samaritanos se converteram em razão do testemunho daquela mulher. Os resultados da conversão daquela mulher foram tão fortes que as pessoas daquela cidade pediram que Jesus ficasse mais. E ele foi embora depois de quantos dias? Ficou ali por 1, 2 horas. Depois de 2 dias, Jesus saiu dali. Ele podia, só de tocar naquela terra ali, ele já é indigno diante dos judeus religiosos. Mas ele ficou 2 dias lá falando do reino do Pai dele. E muitas pessoas, através do testemunho dessa mulher, do que Jesus estava ensinando, se converteram. Olha que maravilhoso como nós não podemos ter preconceitos. Porque uma pessoa transformada, poxa, mas aquele não era o Wanderson. Todo dia o Wanderson estava no bar bebendo, ele estava se drogando, brigando, dando trabalho na rua. Eu vi a mãe dele aqui chorando direto por causa dele. E agora o Wanderson está lá com a sua família, restaurado, indo para a igreja. Não é uma mudança muito dramática, assim, muito extraordinária? É a mesma coisa na vida dessa mulher. Então as pessoas viram ela, poxa, como que ela está diferente? O que será que está diferente na vida dela? Aí o povo viu o testemunho e quiseram saber o que aconteceu na sua vida. E muitos, a Bíblia fala que aquele povo se converteu ao Senhor Jesus. Amém? Evangelizadora. Eu não cheguei a conhecer, mas já vi pessoas comentando que muitas pessoas que estavam na Cracolândia viviam aquela vida ali difícil e hoje é pregador da palavra de Deus, da Assembleia de Deus. Então, a gente fica muito contente de saber que tem pessoas que estão levando o evangelho às almas perdidas, né? Aí eu me lembro quando eu era criança, que eu tinha uns 9 para 10 anos. Nessa época, as testemunhas de Jeová passavam todos os domingos na rua onde eu morava, né? Aí uma certa senhora um dia chegou no meu portão e falou assim, ô menino, me arruma um copo d'água. Aí eu falei assim, eu vou lá chamar minha mãe. Eu tinha 9 anos para 10 anos. Aí eu chamei a mãe, ô mãe, tem uma senhora no portão lá que quer água. Diz que ela quer que eu arrume um copo de água para ela. Aí a minha mãe gentilmente pegou um canecão, né, de alumínio, um copo de vidro, chegou lá no portão e pôs a água, deu para a mulher. Aí eu muito curioso, né, ficou olhando. Eu já sabia ler e escrever, né, nessa época. Eu tinha 9 anos. Olhei assim, estava escrito no livro, da capa preta, Bíblia Sagrada. Falei, que negócio é esse? Sempre via o Testemunho de Jeová entregando aquela revista Sentinela, né? Eu vi aquela senhora chegar daquela forma, eu falei assim, ela deve ser diferente desse pessoal que sempre entra aqui na rua, todos os domingos, sábado, né? Aquela bolsa, eles vestem direitinho, né? Como cristão, o comportamento também de cristão, né? Aí eu fiquei observando, ela só chegou assim para...
esse garotinho, a senhora só tem esse filho? Eu falei, não, tenho mais dois. Tem uma menina, que era a Terezinha, e o Valdomiro. Ela pôs a mão na minha cabeça, que eu tinha o cabelinho pretinho, hoje eu tenho o cabelo branco, né? Aí ela ficou olhando assim e falou assim, como é o nome da senhora? A minha mãe respondeu, Dona Alice, né? Ela falou, Dona Alice, eu orei ao Senhor antes de vir pedir água para a senhora, mas se a senhora puder sair desse lugar, seria bom, porque aqui, esse lugar que a senhora mora não é bom. Tem algo muito ruim aqui nesse lugar. Quem falou para essa mulher isso, né? Só pode ser uma serva de Deus. Eu logo pensei, né? A crente, né? Porque tinha a Assembleia de Deus aqui em cima, na Rua da Feira, no Piraporinha. Eu falei, ela deve ser crente lá da Assembleia de Deus. Não perguntei, né? Mas é assim, irmãos. Deus muda a pessoa. Eu não sei a vida particular dela, mas sei que ela teve uma vida transformada, porque eu vi Cristo na vida dela. Obrigado, irmão Milton. Que pessoas vejam isso na nossa vida, né? Pessoas transformadas. Eu lembro que teve antigamente, São Paulo tinha um esquadrão da morte. Tinha, se não me engano, era o Cabo Bruno. O Cabo Bruno, ele ficou preso muitos anos. E na cadeia ele se converteu. Ele se conversou de uma tal forma que o promotor de justiça, ele veio em público e ele falou, nunca vi uma transformação num detento do estado de São Paulo, tem uma transformação tão grande como foi desse homem, por isso que ele vai receber liberdade condicional. Matou quem? Não. Não, aquele lá é o goleiro Bruno. Não, é outro. É de um esquadrão da morte que... o roubo estava muito grande em São Paulo. E os comerciantes estavam, assim, já bravos em contratar. Pagavam policiais para fazer a limpa ali de bandido. E essas pessoas foram identificadas. Cabo Bruno, Conte Lopes, um monte de gente. 70 para 80, né? 80. E ele foi preso e nos anos 2000, ele foi solto. O promotor de justiça falou, essa pessoa nunca viu uma transformação tão grande. Meus irmãos, mas a gente sabe o segredo, é Jesus. Jesus, ele muda a vida da pessoa, o Espírito Santo fala ao coração e ele muda a pessoa. O que ele fazia de ruim, ele não vai fazer mais, e ele abriu um ponto de pregação. Infelizmente, esse irmão, ele fez tanto inimigo que foram lá e mataram ele. Mas, irmãos, o testemunho é muito bonito. Quando você vê a mudança da água para o vinho, o mesmo milagre que Jesus fez em Caná, ele faz ainda na vida de cada pessoa. Ele muda você da água para o vinho, é só você deixar Deus mudar você. Então, ela foi correndo, contou, e Jesus ficou mais 2 dias lá, e o tempo passou. Vinde, vede um homem que me dissesse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A transformação de vida da mulher foi tão marcante e suas palavras tão convincentes que muitos samaritanos creram no Senhor Jesus. Por meio do testemunho daquela mulher, a cidade toda foi transformada e os samaritanos reconheceram que Jesus era o Salvador. Enquanto até hoje, irmãos, os judeus não reconhecem. A grande parte dos judeus não reconhece Jesus como seu Salvador. A lei mata. Irmão Wanderson, eu se aprofundando mais na leitura, os samaritanos também eles só acreditam nos 5 livros da Torá, né? Que são inspirações divinas para eles. Eles não acreditam como fala, nos profetas, não. É nos 5 livros da Torá. Mas, irmão Wanderson, hoje continua a mesma coisa. Hoje, os servos de Deus, eles não são evangelistas e missionários, são pouco. Somos aqui na igreja, mas eu saí da igreja, ninguém fala de Cristo praticamente para ninguém entrega um folheto, entendeu? Não adianta nós sermos só aqui. Se está no ônibus, nós temos que ser um cristão, se estamos no trole, se estamos no trem, se estamos onde estiver, né? Nós temos que falar de Cristo. As pessoas têm vergonha. Um dia, eu até conversando assim,
Até a sobrinha da Daniela falou, a gente falando sobre cristão. Ela falou, Miriam, você não tem, assim, as pessoas não têm vergonha? Ela quis perguntar para mim se eu não tinha vergonha de falar de Cristo. Eu falei, imagina, a gente tem uma alegria, né, Wanda? Cristo que tem que ter vergonha de nós, ele não tem, né, graças a Deus, quando nós tomamos uma decisão. E o meu filho Marco, eu peço a Deus mais assim, paciência para nós, que eu também não tenho muita. Mas a festa do Marco, ninguém precisava levar nada, não precisava ver. Ele tinha aquelas coisas, aqueles freezer enormes, era muitas, nunca foi de beber. Mas fim de semana, quando ele fazia festa, era muita cerveja, era umas meia dúzia de caixas, e daquele litrão, e tinha tudo. E glória a Deus, deixou. A Daniela sempre teve um jeito dela assim, parecido com o cristão. Às vezes as pessoas perguntavam se ela era crente, né? E as pessoas falam crente. Eu sou crente em Cristo Jesus. Na Bíblia fala crente, Abraão era crente. Quantos irmãos ali na Bíblia Deus mostra como crente? Nós somos crente em Cristo Jesus, né? Na pessoa de Cristo. Entendeu? Então, é muito lindo ser cristão aqui dentro. Nós temos que ser cristão lá fora, falar de Cristo, entregar um folheto, falar da salvação. Jesus está se aproximando. Cada conversa que as pessoas entram com a gente, se for sol, a gente já entra no assunto, se for chuva, se for enfermidade. Então, Deus dá oportunidade, todo momento, para a gente falar de Cristo. Para quem envergonhar, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Tanto sofreu aqueles homens lá atrás para que a palavra de Deus chegasse até nós. Nós estamos fazendo com o quê com esse Evangelho? Né? E, irmã Miriam, a gente entra numa roda viva assim, igual hoje eu parei o carro na frente da padaria para comprar, porque a Sofia dormiu em casa, né? E a Gabi, pai, compra um pão de queijo. Aí parei na frente da padaria, aí desci assim, aí tinha uma pessoa na porta, o senhor pode comprar um leite para eu levar para casa? Eu falei, pô, mas porque eu li a lição, eu falei, poxa vida, a pessoa tá aí marginalizada, né? O que eu iria fazer se eu não tivesse lido? Eu ia pegar o leite e entregar apenas. Eu falei, olha, senhor, Jesus ama você. Você tem que procurar uma igreja. Procura Jesus, que Jesus ele vai te ajudar a sair dessa situação. Aí falei isso para ele, como estava atrasado, eu falei, rapaz, pena que não... Aí eu deixei ele lá, e quando eu passei ainda, eu passei orando, Deus abençoa que ele procure realmente, né? Mas a gente entra numa roda viva, isso que eu quero falar. Assim, uma coisa tão automática, você ia pegar o leite, ó, toma, Deus abençoe. E ia embora, sabe? Mas a gente precisa tomar esse cuidado mesmo. Toda oportunidade a gente pode falar de Jesus. Vamos lá ler todos, João 4, 39 a 42. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Como está o seu testemunho no trabalho, para seus vizinhos e em sua família? Lá vem o crente, olha lá, mas fica falando de mim quando a gente não está aqui. Né? A fulano disse isso, que ele falou de mim. As pessoas veem Cristo na sua vida diária? Elas têm confiança que podem chegar para você, falar, olha, eu não vou para a igreja, mas eu sei que tem a minha amiga Fran, que ela vai, eu vou pedir oração para ela. Você tem que ser um farol, atrair as pessoas, para as pessoas terem essa confiança. Falar, vou chamar o irmão Valdilson, porque ele não vai contar para ninguém o meu problema e ele vai orar por mim. Seja um testemunho vivo da vida de Cristo, irmãos, para outras pessoas, que muitas vezes ela não vai ler a Bíblia, mas ela vai fazer a leitura da sua vida, tá bom? Você já testemunhou de Jesus para um alcoólatra, viciado de droga, presidiário, aidético, prostituta? Se nunca falou, por que não, irmãos? Esse povo está em nossa volta. Em nossa volta. São frutos maduros que estão caindo da árvore. Essas pessoas estão no fundo do poço. Elas vão ser as únicas que vão dar ouvido a você.
Estão desesperadas. Estão desesperados. Eu lembro que nós falamos aqui do livro, e o pastor conheceu, o pastor Valfrido, ele disse que conheceu a pessoa dessa igreja lá nos Estados Unidos. Parecia Campinas, lá, aquele bairro lá, Tatinga, é só prostituição. Tinha uma igreja cristã lá. Quanto que a senhora cobra por hora? É R$100. Traz as irmãs da igreja, a esposa, o pastor e essa pessoa. Eu pago R$100 para você ficar 1 hora ouvindo aqui da palavra. Essa foi a estratégia. E toda aquela vizinhança, aquele bairro, mudou. Mudou, olha a estratégia. Não te pago R$100, vem aqui ouvir, ouve. E muitas, é muita diferença. E eles falam que hoje, eu tenho até hoje esse livro em casa, que hoje tem netos e bisnetos daquelas prostitutas que foram evangelizadas lá atrás. Olha que transformação, irmãos. Estão ao nosso redor, ao nosso alcance, e a gente não, vamos falar para aquele ali, ó, aquele ali parece uma boa pessoa. Não, irmãos, Deus vai preparar. Pode ser aquele mesmo que você está pensando, aquela boa pessoa. Mas pensa numa pessoa que está lascada como um alcoólatra, um drogado, uma prostituta. Você acha que ela gosta de estar ali, um atrás do outro, subindo nela? Não está, irmãos. Quer ter uma vida, quer ter uma família, quer ter uma vida decente. Concluindo, irmãos, Deus ama e se entregou por todos. Não importa a posição social, raça, cultura, nem condição espiritual que a pessoa esteja passando. Provavelmente nós a teríamos desprezado de tão pecadora que ela era. Nossa, imagina, a vizinhança inteira sabe, o condomínio, eu moro num condomínio lá, de prédios. Todo mundo conhece uma mulher lá, não tem hoje, né? Mas imagina, de repente, eu estando lá batendo papo com essa mulher, a Alexandra me olha assim e vê eu conversando. Ela já aparece, minha esposa vê. O que você estava falando com aquela mulher lá? Não ia ser esquisito? Provavelmente a gente desprezaria por causa disso. O que vão pensar da irmã Sueli? De falar com aquele cara lá? O Wanderson de falar com aquela pessoa? Irmãos, não pense assim, tá bom? Imagine se todo mundo pensasse isso, não falasse comigo do Evangelho. Eu estaria morto hoje, provavelmente. Lembre-se de que Deus, todos juntos, vamos lá? Primeira Coríntios 1, 28 e 29. Não é maravilhoso? E outro, para fechar com chave de ouro, ó. Nenhum sequer, irmãos. Hoje nós somos justificados através do sangue de Jesus só. E nós devemos ser muito gratos por isso, amém? Vamos orar para finalizar nossa aula? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós somos gratos ao Senhor. Porque nós, meu Deus, antes num lamaçal de pecado, onde o Senhor nos encontrou, e o Senhor estendeu a mão a cada um de nós. Nós te agradecemos e te louvamos por isso. Te louvamos, Pai, pela nossa condição que nos encontramos hoje. Certos, meu Deus, com a mente consciente que somos pecadores, mas sabemos que nós somos justificados através do sangue precioso que o Senhor derramou naquela cruz por cada um de nós. Meu Deus, que cada um de nós, meu Deus, possa ter essa consciência, esse amor que essa irmã que um dia nós iremos encontrar no céu, essa mulher samaritana, que nós tenhamos esse amor que ela teve, de falar do seu evangelho para outras pessoas. E pedimos, Pai, que o Senhor, durante essa semana, coloque uma pessoa na frente de cada um de nós, para que nós possamos, meu Deus, testemunhar do seu amor para com todos. Meu Pai, abençoa cada pessoa que ouviu essa lição, essa meditação. Que essa meditação possa fazer muita diferença em nossas vidas durante essa semana. Que nós possamos aplicar o amor que Jesus nos ensinou para a pessoa que aparecer em nossa frente necessitada. E que nós, meu Pai, jamais possamos nos ensoberbecer
por estarmos na condição que nós estamos hoje. Que nós possamos lembrar de quão pecadores nós somos e quão o cuidado que nós devemos ter, porque o perigo nos ronda, o inimigo nos ronda muito de perto. Por favor, nos ajuda a viver uma vida digna, que glorifique o seu santo e eterno nome. É o que pedimos, Senhor, no nome precioso de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe. Então, até a próxima aula.